Olá, meus caros alunos do 7º ano. É com grande satisfação que iniciamos juntos essa jornada em busca de um tesouro valioso da língua portuguesa, os tipos de sujeito. Assim como um mapa nos guia por terras desconhecidas, entender o sujeito nos permite navegar com segurança pelo universo da comunicação. Dominar o uso correto do sujeito é como possuir a chave para desvendar os mistérios da construção de frases. É a partir dele que damos sentido e coerência às nossas ideias, transmitindo-as de forma clara e eficiente. Preparem seus cadernos, canetas e mentes curiosas, pois embarcaremos em uma aventura gramatical que desvendará os segredos por trás de cada tipo de sujeito. Entrando no palco da gramática, encontramos o sujeito simples, protagonista de inúmeras frases. Sua marca registrada? A simplicidade. Com apenas um núcleo, como um maestro que rege uma orquestra com precisão, o sujeito simples conduz o sentido da oração. Imaginem a frase: a menina correu no parque. Quem é o maestro dessa ação? A menina, claro. A menina é o sujeito da nossa oração. E o núcleo, a alma do sujeito, é menina. É como se disséssemos que menina é o substantivo que carrega a essência da ação, o cerne do sujeito. Observem que o núcleo do sujeito simples geralmente se apresenta como um substantivo ou pronome, palavras que dão nome aos seres e elementos do mundo. Mas cuidado, meus jovens aprendizes. Não se deixem enganar pela aparente simplicidade do sujeito simples. Sua importância na construção da frase é crucial. É como a fundação de uma casa invisível aos olhos, mas fundamental para a estrutura. Sem um sujeito simples bem definido, a frase fica incompleta, como um barco à deriva, sem rumo. Por isso é tão importante reconhecer o maestro da ação, aquele que comanda o verbo e dá sentido à frase. Lembram-se do exemplo: a menina correu no parque? Imaginem se retirássemos o sujeito, a menina. Teríamos apenas correu no parque, o que nos deixaria confusos, sem saber quem realizou a ação. Portanto, meus caros, ao construir frases, tenham em mente a importância do sujeito simples. É ele quem conduz a ação, quem dá vida à frase. Assim como um dueto musical encanta pela harmonia entre duas vozes, o sujeito composto enriquece a frase com a presença de dois ou mais núcleos. Imaginem a seguinte cena: Pedro e Ana viajaram para a praia. Temos aqui um belo exemplo de união, não acham? No palco da nossa frase, Pedro e Ana dividem o protagonismo, ambos responsáveis pela ação de viajaram. Observem que os núcleos Pedro e Ana, unidos pela conjunção e, formam um belo par, compondo o sujeito da oração. A presença de dois ou mais núcleos, unidos por vírgula ou conjunção, é a marca registrada do sujeito composto. É como um time de futebol, onde cada jogador tem seu papel, mas todos colaboram para um objetivo comum: dar sentido à frase. E assim como um time precisa de seus jogadores, a frase precisa dos núcleos do sujeito composto para ter sentido completo. Sem eles, a informação fica incompleta, como um quebra-cabeça com peças faltando. Imaginem a frase anterior sem o sujeito composto. Viajaram para a praia. Ficaria a dúvida: quem viajou? A clareza se perde na ausência dos núcleos. Portanto, meus jovens gramáticos, ao construir frases com mais de um núcleo realizando a ação, lembrem-se do sujeito composto. Una os núcleos com vírgulas ou conjunções, como e, ou, nem, e crie frases harmoniosas e completas. Assim como um maestro rege sua orquestra com maestria, dominem o uso do sujeito composto e componham frases impecáveis. Adentremos agora o mundo da gramática detectivesca, onde o sujeito se esconde nas sombras, camuflado pela sutileza da linguagem. Apresento-lhes o sujeito oculto, mestre do disfarce, presente em espírito, mesmo quando ausente na escrita. Imaginem a seguinte cena: fomos ao cinema ontem.
Assistimos a um ótimo filme. Notem que, na segunda frase, o sujeito não está explícito, mas podemos deduzi-lo facilmente. Quem assistiu ao filme? Nós. O sujeito oculto, como um bom detetive, deixa pistas pela frase. A conjugação verbal, assistimos, entrega o mistério, revelando que o sujeito se esconde na forma verbal, camuflado na desinência mos. É como se o verbo sussurrasse. Adivinhem quem está aqui realizando a ação. E nós, perspicazes detetives da gramática, desvendamos o enigma, o sujeito oculto, nós, presente em espírito, mesmo sem aparecer na frase. Em frases como estudo todos os dias, caminharam pelo parque, o sujeito se oculta, mas a conjugação verbal o denuncia. É um jogo de esconde-esconde gramatical, onde a atenção aos detalhes é fundamental. Dominar o conceito de sujeito oculto é essencial para a análise sintática, pois nos permite identificar o responsável pela ação, mesmo quando ele opta pela discrição. Portanto, meus jovens detetives, afiem seus sentidos gramaticais e preparem-se para desvendar os mistérios do sujeito oculto. Lembrem-se, a conjugação verbal é a chave para desmascarar esse mestre do disfarce. Adentremos agora um território nebuloso da gramática, onde a ação paira no ar sem um rosto definido. Apresento-lhes o sujeito indeterminado, um enigma que intriga até os gramáticos mais experientes. Imaginem a frase: dizem que vai chover amanhã. Quem diz? A resposta se perde na névoa da indeterminação. Não sabemos ao certo quem afirma a previsão do tempo. A fonte da informação se mantém oculta. O sujeito indeterminado, como um camaleão, se adapta a diferentes situações. Uma delas é quando a ação é generalizada, atribuída a um grupo indefinido, como no exemplo anterior. Outra faceta intrigante do sujeito indeterminado se revela com o uso de verbos na terceira pessoa do plural, acompanhados do índice de indeterminação do sujeito se. Observem a frase: precisa-se de mais voluntários. Quem precisa? A resposta, novamente, se esvai na bruma da indeterminação. O se atua como um véu, ocultando o agente da ação. Compreender o sujeito indeterminado é essencial para reconhecermos situações em que a identificação do agente da ação é irrelevante ou impossível. É como um mistério que, por vezes, permanece sem solução. Portanto, meus jovens exploradores da linguagem, estejam preparados para se deparar com o enigma do sujeito indeterminado. Lembrem-se, a ação existe, mas o rosto do agente se mantém oculto, perdido na névoa da indeterminação. Chegamos agora a um território peculiar da gramática, onde o silêncio se faz presente de forma eloquente. Apresento-lhes o sujeito inexistente, um conceito que, à primeira vista, pode parecer paradoxal, mas que, na verdade, revela a elegância da linguagem em expressar a impessoalidade. Imaginem a frase: choveu muito durante a noite. Quem choveu? A pergunta, meus caros, não encontra eco nesse cenário gramatical. A ação meteorológica se manifesta sem a necessidade de um agente, de um ser para executá-la. O sujeito inexistente, como um fantasma, habita frases em que os verbos impessoais reinam absolutos. Verbos como chover, nevar, ventar, haver, no sentido de existir, e fazer, indicando tempo ou fenômenos da natureza, dispensam um sujeito para expressar sua mensagem. Observem a frase: há muitas pessoas na praça. O verbo haver, no sentido de existir, reina sozinho, sem a necessidade de um sujeito para completar seu significado. Compreender o sujeito inexistente é essencial para reconhecermos a força da impessoalidade na linguagem. É como se a própria natureza ou o tempo falassem por si, sem intermediários. Portanto, meus jovens gramáticos, estejam atentos à presença silenciosa do sujeito inexistente. Em frases com verbos impessoais, a ação se manifesta sem a necessidade de um agente.
É a eloquência do silêncio na orquestra da gramática. E assim, chegamos ao final da nossa expedição pelo mundo dos tipos de sujeito. Espero que essa jornada tenha sido proveitosa e que vocês se sintam mais confiantes para desvendar os mistérios da língua portuguesa. Lembro a vocês que o conhecimento dos tipos de sujeito é fundamental para a análise sintática e a construção de frases claras e harmônicas. Dominar esse tema é como possuir um mapa que nos guia com segurança pelos caminhos da comunicação. Agora, meus caros alunos, é hora de praticar. Usem o que aprenderam, explorem, experimentem e, em caso de dúvidas, consultem seus mapas gramaticais. Até a próxima aventura!